E você sabe, sempre às terças e quintas-feiras tem um quadro Direitos do Consumidor. Hoje, as dúvidas sobre consórcio. O nosso entrevistado é o defensor público estadual, Rairon Laurindo dos Santos. Bom dia. Bom dia, Soares. Bom dia, Janaína. Bom dia a todos. Várias dúvidas chegaram aqui à nossa produção sobre consórcio. A primeira é do Oswaldo Silva, ele que mora na cidade olímpica. Ele diz o seguinte: como faço para receber o saldo remanescente do fundo de reserva do meu consórcio? Soares, o contrato de consórcio é regido pela Lei Federal 11.795 de 2008. Em resumo, consiste na formação de um grupo de pessoas interessadas na aquisição de bens e serviços e que se sujeitam à contemplação de cotas, por sorteio ou lance. Esse fundo de reserva, ele é a formação de um capital cuja função é proteger o grupo de determinadas situações. A exemplo da inadimplência dos próprios consorciados. Se houver saldo remanescente, o consumidor ele tem sim direito à restituição desse valor ao final do grupo. E a administradora de consórcio, ela deve enviar uma correspondência ao consorciado explicando como ele deve receber. Geralmente ela já deposita o valor e já comunica. A cota de consórcio, ela pode ser transferida? Pode. Veja, existe todo um procedimento formal para isso, é o que se chama de cessão de cota de consórcio. Depende da anuência expressa da administradora de consórcio. Uma pergunta: o que é taxa de administração do consórcio? Pergunta aqui da Viviane Mendes. Soares, a taxa de administração nada mais é do que a remuneração que o consorciado paga à administradora de consórcio em razão dessa prestação de serviço de gerenciar esse sistema complexo. Então, essa taxa de administração geralmente gira em torno de 10% a 15%. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as administradoras de consórcio elas têm liberdade para fixar o percentual que assim o desejar. Olha, uma outra questão enviada por telespectador diz assim: se eu pagar a parcela após o vencimento, continuarei participando da assembleia do consórcio? Olha, nesse caso não. Porque, veja, entre as obrigações dos consumidores, veja, o CDC ele traz um rol de direitos, um rol extenso, mas entre as obrigações ainda prevalece aquela do Código Civil, que o consumidor deve pagar a prestação no tempo e modo devidos, de modo que se ele não faz assim, ele fica impedido de participar da Assembleia. O Pedro Marinho, da Coab, pergunta: como as parcelas do consórcio são reajustadas? Essa pergunta é interessante. É muito comum esse caso na Defensoria. Esse reajuste de parcela, ele depende dos índices previstos no contrato, mas também depende de outros fatores, como o reajuste do bem, suponhamos um carro que sofre um reajuste lá na montadora. Então, essa parcela, ela será reajustada de acordo com esses fatores. A título de exemplo, no caso de automóveis, os índices mais aplicados aí é o IPCA e a tabela FIPE, no caso de imóvel, é o INPC. Uma outra questão também importante: é possível, por exemplo, alterar a data de vencimento desse consórcio? Veja, como eu havia dito no início da entrevista, o consórcio é a formação de um grupo de pessoas. E essa formação de grupo de pessoas implica no interesse coletivo. Logo, o interesse coletivo há de prevalecer sobre o individual, de modo que essa possibilidade de alterar o vencimento ela não existe, sob pena de prejudicar o grupo. Então, essa alteração de vencimento não pode. Não pode. Não pode. Porque ele já entrou sabendo que seria naquele dia. Exatamente. Ele já tinha essa informação, porque senão os outros consorciados serão prejudicados. Imagine se cada consorciado quiser decidir a sua data de vencimento. Apesar de muitas das vezes essas pessoas nem se conhecerem, mas tem que ter a confiança entre elas, é isso? Perfeitamente, é um grupo, É como se fosse uma grande poupança, em que todos ali eles contribuem para um interesse comum, um interesse coletivo que prevalece sobre o individual. E outra pergunta aqui que chegou é do Joaquim Teixeira, e ele pergunta: como solicitar a liberação do bem? Veja, após a contemplação, o consumidor ele deve solicitar a liberação da carta de crédito do bem e, no caso do administrador de consórcio, ela exige um rol de documentos e ele deve atender a essas exigências, sob pena de não ter a carta de crédito liberada. A título de exemplo, no caso de imóveis, é muito comum solicitar a certidão negativa de tributos emitida pelo Poder Público Municipal. É uma exigência contratual e legalmente aceita. Olha, sobre o lance, como ele pode ser pago?
Veja, eu quero crer que a pergunta tem a ver se é cartão de crédito, boleto. Nesse caso é boleto, geralmente é boleto, né? E nesse boleto o consumidor deve ficar atento às informações, né? Se ele está pagando um boleto do grupo dele, né? E se tem os dados direitinho lá da carta de contemplação, da carta de crédito. O Silvio Moreira, morador do Renascença, quer saber sobre alienação do bem. Agora eu gostaria que o senhor explicasse um pouco. Veja, essa questão da alienação do bem, na verdade eu acho que a pergunta trata da desalienação, né, Soares? Só fazendo uma pequeno reparo. Veja, essa pergunta é interessante, porque quando o consórcio ele concede esse bem, geralmente ele faz o que se chama de alienação fiduciária. Então, no caso, ela continua sendo a credora fiduciária do bem e continua sendo dona, logo ela tem a posse indireta, né? Podendo lançar mão dos meios, caso o consumidor ele não quite o saldo devedor. É muito comum que após a quitação desse saldo devedor, a administradora de consórcio ela demora para retirar esse gravame, ou seja, para desalienar o bem. Então, no caso, o consumidor pagando, né, o saldo devedor, quitando, a administradora de consórcio tem a obrigação de fazer a desalienação. Em caso de automóvel, é o que se chama de baixa do gravame junto ao Detran. Outra pergunta também deixada aqui pelo Silvio é como é calculada a oferta de lance? Veja, essa oferta de lance, ela tem a ver com o valor do bem na data da assembleia. Então, suponhamos um bem que custa R$60 mil e o consumidor, ele lança uma oferta de 20 mil. Essa oferta de lance corresponde a 33% desse valor, né, né, no caso do bem. Então, essa oferta, ela constará de um rol, né, junto com outras ofertas, e ela será vencedora se ela for maior. E aqui, Soares, eu queria destacar uma questão. A gente tem recebido muitas reclamações de vendedores, né, desse tipo de serviço que prometem, né, fazem uma espécie de garantia de contemplação, né, a depender do valor desse lance. Né? E a gente aqui adverte o consumidor a prestar muita atenção. Não existe garantia de contemplação em consórcio. Muitas vezes essa cláusula ela é até, né, colocada no contrato em letras garrafais. Então o consumidor deve ficar atento porque não existe garantia de contemplação. O Silvio também quer saber qual é o prazo para o pagamento do lance. Olha, depende do contrato, né? Pode ser 2, 5 a 7 dias. Certo. E tem outra pergunta aqui, da Terezinha Santos, moradora do Anil. Como fico sabendo que minha cota foi contemplada para que eu possa efetuar o pagamento do lance? Veja, de maneira geral, as administradoras de consórcio, elas entram em contato com a pessoa para que a pessoa saiba que foi contemplada. Mas nada impede, na verdade, recomenda-se que o consumidor ele acompanhe as assembleias, ele acompanhe também pelos canais de atendimento, no site ou mesmo pelos telefones da empresa para saber se foi contemplada. Doutor Rairon, é possível adquirir uma cota, por exemplo, em um grupo que já está em andamento? Perfeitamente, é possível. É possível que um consumidor ele adquira uma cota de um consorciado desistente, mas para isso ele vai ter que pagar aquilo que esse consorciado já pagou. E ele se subroga nos direitos e obrigações no consórcio. Pode fazê-lo também se quiser adquirir diretamente na administradora de consórcio ou, né, mediante um representante. A Cíntia Machado, ela deixou a seguinte pergunta: posso adquirir uma nova cota utilizando o valor de outra que está cancelada? Nesse caso, não. Veja, a cota, né, o valor da cota cancelada, ele é intransferível, né? Veja, o consumidor ele pode receber esse valor que foi investido mediante um sorteio dessa cota, né, dessa cota cancelada ou ao final do grupo. Né? No caso, o STJ também já pacificou essa matéria, no sentido de que o consumidor desistente não tem direito à restituição imediata desses valores. A última pergunta é do José Barbosa, morador da Coab. Ele quer saber o seguinte: não quero ser contemplado nesse momento. Posso pedir a exclusão do sorteio? Olha, esse pedido é meio inusitado, mas é possível, né? A pessoa, nesse programa, ela não quer ser contemplada, mas ela deve fazer um requerimento formal, de maneira antecedente, né, com uma certa razoabilidade. Então, geralmente, ela deve fazer um pedido expresso antes ali da Assembleia, faltando 10 dias para a Assembleia, ela pode fazer esse pedido, de modo que ela ficaria excluída do sorteio. Esses assuntos são resolvidos lá na Defensoria Pública do Estado do Maranhão, esses problemas com o consórcio? São. A gente recebe muita reclamação, inclusive de propaganda enganosa, pessoas que foram iludidas aí com promessas de garantia de contemplação, quando na verdade isso não existe. E a gente trata disso
Soares, e o consumidor que desejar esclarecer uma dúvida pode comparecer ao nosso Núcleo de Defesa do Consumidor, fica na Avenida Marechal Castelo Branco, 620C, o horário de expediente lá é de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Agora, existe o limite de renda? Existe um limite de renda, sim. A Defensoria Pública ela só pode atender aquelas pessoas que oferem renda até 3 salários mínimos, mas a depender da situação a gente flexibiliza esse critério, né, se for uma pessoa de vulnerabilidade comprovada, né, como idoso, superendividado, né, ou outras pessoas que comprovem essa vulnerabilidade ocasional. A gente só tem então a agradecer ao senhor pelos esclarecimentos aqui no nosso quadro Direitos do Consumidor do Bom Dia Mirante, a Defensoria Pública do Maranhão prestando esse serviço à nossa população. A gente que agradece, a Defensoria Pública está sempre à disposição. Obrigado. E o quadro Direitos do Consumidor, ele volta na próxima terça-feira, tirando outras dúvidas dos nossos telespectadores.